Você é um homem de ação. Você vive a vida ao máximo, encara seus medos e corajosamente segue seu próprio caminho. Quando a vida te derruba, você se levanta mais uma vez, todas as vezes. Você não é facilmente dissuadido e derrotado. Você é robusto, resistente e forte. Esta é a sua vida. Este é quem você é e isso é o que você vai se tornar no final do dia. E depois de tudo que for dito e feito, você pode se chamar de homem. Fala, forjados, sejam bem-vindos a mais uma Forge Diária. E hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre um tema controverso que acaba impactando diretamente o que significa ser homem nos dias de hoje. Eu estou falando aqui da guerra cultural e do que muitos chamam de ataque à masculinidade. E aí a pergunta que fica é: será que há mesmo uma crise no conceito da masculinidade? E como que nós chegamos até aqui? É isso que a gente vai falar hoje. Eu quero refletir sobre alguns pontos aqui com vocês. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você deixasse aqui, se você está no YouTube, deixasse o seu like, se inscrevesse no canal. E se você, ao final dessa mensagem, sentir que ela faz sentido para você, você compartilhar com outros homens, compartilhar com outras pessoas, e pode agregar valor também na vida deles. Então, antes de entrarmos na questão da masculinidade, a gente precisa entender o conceito da guerra cultural. E a guerra cultural é o conflito de valores, de ideologias, de crenças que está presente em nossa sociedade. Por um lado, a gente tem valores tradicionais, como a família, o trabalho duro, o papel masculino. E do outro, a gente tem algumas mudanças que são trazidas, são provenientes de movimentos sociais, que acabam desafiando essas normas. E são respaldadas e são reforçadas por aqueles que a gente chama de idiotas funcionais, que servem como atores para propagar esse tipo de movimento social. E o problema não está necessariamente na mudança, mas está na forma como ela acontece. A polarização, os extremos, os rótulos e a tentativa eu diria, de deslegitimar a figura masculina, de banalizar a figura masculina. Agora, por que tantos homens sentem que a masculinidade está sob ataque? Isso é claro, a gente vê isso, a gente não pode negar isso. Não tem como a gente negar isso. A gente vê isso de forma bem clara, por exemplo, em filmes, em séries, em campanhas publicitárias. O homem, aquele homem que a gente chama de homem tradicional, que é responsável por prover, proteger, presidir, ele é muitas vezes retratado ali como tóxico, como agressivo, ultrapassado. A masculinidade começou a ser vista como algo fluido. Você não nasce homem, você se torna homem. É uma opção, é uma construção social. E isso acaba criando um ambiente onde muitos homens se sentem inseguros, se sentem desorientados, questionam sobre a masculinidade, questionam o que é masculinidade. Existe por trás disso uma pressão social. As pessoas esperam que o homem seja sensível, seja vulnerável o tempo todo, que expresse as suas emoções de forma exacerbada, emocionalmente exacerbada. Mas, ao mesmo tempo, esperam que esses homens sejam fortes, que sejam protetores, provedores, mas que, ao mesmo tempo, não se imponham. Então, a gente vê que há uma grande falta de clareza nesses papéis, o que gera uma sensação de inadequação, uma sensação de desorientação. Por isso que você tem tantos homens hoje perdidos, desorientados quanto ao que é a masculinidade. Muitas vezes, desde que eu comecei o perfil Homens Forjados, por exemplo, existem sempre aqueles que querem fazer algum tipo de brincadeira, chacota, ou mesmo banalizar a ideia de que nós estamos ensinando homens a ser homens. Mas, diante dessa pressão, diante dessa guerra cultural que nós estamos vivendo, isso é uma demanda, isso é urgente, porque, novamente, os homens estão perdidos, os jovens estão perdidos, eles não têm referência, eles não têm um modelo para seguir. Então, sim, é muito necessário que
perfis como Homens Forjados, o trabalho sobre a restauração da masculinidade seja, sim, propagado e enfatizado nos dias de hoje. A gente não está dizendo, não estou dizendo aqui que há comportamentos masculinos que precisam ser revisados, né? Mas quando a crítica se transforma em ataque à própria essência, vamos dizer assim, do que significa ser homem, então a gente tem um problema. E é o problema que a gente tem visto hoje. Então, diante disso, como que a gente pode reagir? Qual é o nosso papel? Sem cair na defensiva ou no extremismo. A primeira forma que eu enxergo aqui é que nós precisamos resgatar, eu sempre digo isso muito, resgatar. Não é redefinir, é resgatar o conceito de masculinidade. Ser homem não é ser tóxico. A falta de masculinidade é tóxica. Ser homem é ser responsável, é ser protetor, é ser íntegro. Nós precisamos aprender a lidar com as críticas também. Nem toda crítica é um ataque, né? Porque senão a gente cai dentro daquele extremismo, onde existem coisas que são, sim, ditas, que a gente encara como crítica, e não necessariamente é uma crítica. Então é importante a gente discernir o que pode ser construtivo. A gente precisa, acima de tudo, nos unir. A comunidade masculina, ela precisa ter um espaço de crescimento e fortalecimento, onde a gente compartilha esses desafios e aprendemos uns com os outros. E, novamente, essa é a proposta, por exemplo, da comunidade do mandato masculino. É unir esses homens, é caminhar junto, fortalecer um ao outro, compartilhar desafios, proporcionar ali um espaço onde eles possam crescer, aprender um com os outros e caminhar juntos no mesmo propósito. Resgatar essa masculinidade, fortalecer essa masculinidade. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, então eu convido você a fazer parte dessa comunidade, a estar junto, a caminhar junto. Homens precisam caminhar lado a lado. É assim que nós nos fortalecemos. Então, homens, a guerra cultural é real. Ela é real. E um importante passo para a gente conseguir combater, lutar contra essa imposição distorcida e deturpada por parte de camadas sociais da nossa sociedade é nos munindo, nos equipando. E a gente faz isso caminhando lado a lado com outros homens, fortalecendo um ao outro, porque a ideia dessa guerra cultural é dividir, é criar confusão, é criar desorientação, para que os homens percam a sua identidade, para que os homens percam o direcionamento, a noção do que é realmente ser masculino, do que é ser homem. Quando você gera esse tipo de confusão e você diz para os nossos meninos, por exemplo, que é errado ser homem, que é errado essa masculinidade, que é errado essa noção de proteger e prover, que isso é uma construção social e não biológica, então você está gerando confusão na cabeça desse menino e existe uma grande possibilidade de que ele vai ter uma masculinidade, ele vai crescer e vai cultivar uma masculinidade totalmente disfuncional. Porque ele vai estar cercado de pessoas que têm esse pensamento distorcido, disfuncional, ele não vai ter referências masculinas ao seu lado, e então a sua masculinidade acaba sendo tolhida, ele acaba sendo castrado da sua masculinidade. Então, novamente, por isso que é muito importante nós caminharmos lado a lado, reforçarmos a ideia da masculinidade, trazer à tona a essência da masculinidade, que é sim prover, proteger e presidir. O homem que vive a parte dessa realidade, ele acaba perdendo o seu propósito, ele acaba perdendo o seu drive, a sua vontade de viver. Então, não se trata de voltar ao passado, mas de construir algo, um futuro onde ser homem continua sendo algo de valor para a sociedade. E aí eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário, dissesse o que você acha desse tema. O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso? Essa é a mensagem de hoje, Forjados. Espero que tenha agregado valor à vida de vocês. Um ótimo dia e a gente se vê na próxima Forja Diária. Avante, Forjados!